Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do Supermotor. Mas, ó, segura nesse quadro. Você está vendo que beleza? Novos estúdios aqui do Band Esportes para a gente contar para você todas as histórias, detalhes de tudo que rolou no mundo do esporte a motor. E é por isso que a gente já começa acelerando, sabendo dos detalhes, porque, afinal de contas, além dessas imagens que a gente mostra para você logo no início de toda a programação, a gente tem sempre detalhes muito bons, né? Luz nova, ambiente novo, mas César Barros continua sabendo de tudo que se passa no mundo do motociclismo de velocidade. E olha que ele tem história para contar, viu? Foram 2 etapas que a gente teve no campeonato deste ano, no MotoGP, que a gente não falou nos 2 últimos programas. Ele vai contar a respeito dessas 2 provas. Tá lá o... tá aí o César aí, ó. Tudo bem? Tem muito detalhe para ele contar e a gente também vai falar de Portugal, direto de Portugal. Ele veio de Portugal, estava em Porto Alegre, correu, chegou na 2ª colocação, Rally Cross Country. Estamos falando de Guilherme Spinelli, que foi ter uma experiência internacional, vai contar os detalhes para a gente. Agora a gente tem também, direto de Porto Alegre, só que isso não é Porto Alegre, é Porto Alegre, na última etapa do Mercedes-Benz Challenge, o Marcos Paioli, que está aqui com a gente para contar como é que foi mais uma vitória dele na classe C250 de um campeonato que, além de equilibrado, de ter belas corridas, também traz muitas emoções de lá de Tarumã. Eu vou começar com você, Paioli. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo. Parabéns pelo novo estúdio. Não é? Gostou? É, gostei. Tá muito bonito. Bacana, né? Bem Bom, agora bacana. tem lugar pra gente, não precisa ficar escondendo mais o celular. Tá certo. Né? Estão aqui informações pra gente receber e pra trocar com você. Claro, você sabe que usando a hashtag Supermotor, você pode entrar em contato com a gente, seu tweet vai aparecer aqui para a gente conversar a respeito de esporte a motor nesta noite. Só quero lembrar que na última prova que a gente teve lá em Tarumã, essa vitória do Paioli foi muito interessante, ele vai contar para a gente, mas eu gostaria muito de ter colocado para vocês nas redes sociais, e acabou falhando, né? Quando a gente lembra, a conversa já tinha o quê, Paioli? 1 hora? Já, 1h30. Passamos aqui um bocado de tempo conversando sobre esporte a motor e foi muito legal. Papo de quem é gasolina mesmo, dos caras que gostam de borracha, que é o caso do Paioli, que tem muita coisa para contar para a gente nesse programa, além, claro, do bom resultado em Tarumã. E Tarumã, uma coisa interessante, Paioli, que você estava me contando, tem vários motivos pelos quais a gente pode dizer que é uma pista que separa os homens dos meninos, né? Sem dúvida. Quando às vésperas da prova, eu recebi uma pergunta de um jornalista que é do apoio da Mercedes-Benz e dizia assim: mas é verdade mesmo que Tarumã separa os homens dos meninos e tudo mais? Eu falei: olha, desde que eu iniciei no automobilismo, a história sempre foi essa. E eu tive a oportunidade de correr 10 anos depois que eu iniciei no automobilismo, fiz a minha primeira corrida em Tarumã e fui com isso na cabeça. Falei: separa, não separa, será que é isso mesmo? Você não foi sei com o quê. essa dúvida, não era uma coisa que você tinha, não, é isso? Assim, a conversa de todo mundo que corria lá era essa mesmo. Quer dizer, lá é um lugar onde se separam as crianças dos adultos, dos homens de verdade. E eu fui lá e experimentei essa sensação e realmente é isso mesmo, porque assim, é uma pitada de arrojo, de técnica, de coragem, porque são curvas desafiadoras, é uma pista do circuito brasileiro Mercedes-Benz Challenge, que mantém a maior média horária. São 140 por hora de média. De média? Sendo que tem curvas que nós contornamos lá a 60 km por hora. Então, quer dizer, o carro trabalha sempre nas últimas marchas, rotação altíssima, curvas sendo enfrentadas a 190 km por hora. Quer dizer, para o carro que nós usamos, quer dizer, é um grande desafio. Então, quer dizer, fica comprovado sim que lá é um ponto de divisão entre homens e crianças. Pois é, e o Guilherme Spinelli está aqui com a gente para falar de Porto Alegre. Lá em Portugal a coisa talvez não seja assim tão buraco mais embaixo. Ou foi, Guigá? Esse rally é incrível, eu tinha ido em 2015, só que fiz só o primeiro dia. É a última etapa do Campeonato Mundial de Rally Todo Terreno e é o maior grid da temporada. Um rally muito dinâmico, curto, de 2 dias, mas extremamente intenso. O último dia eu saí da cama às 5 da manhã, finalizamos o dia às 6 da tarde. Nossa. E
especiais variadíssimas, trechos extremamente rápidos, muito asfalto, por incrível que pareça, mas trechos de velocidade final, 190, 195 no asfalto, fazendo curvas, trechos travadíssimos também, com piso irregular. Então, um rally bem completo, muito disputado e o mais legal de tudo, um público inacreditável. Milhares de pessoas ao longo das estradas, não só assistindo, mas vibrando, incentivando, pulando. E os organizadores prezam muito a presença do público, então fazem um evento bom do público assistir. Então foi muito legal e o resultado foi acima do que a gente esperava. A gente achava que dava para brigar ali entre os 5. Acabamos sendo vice-campeões, o melhor resultado de um brasileiro nessa prova, em 31 edições. Bem próximo do português que ganhou, que é tetracampeão consecutivo, um jovem piloto chamado Ricardo Porém, excelente piloto. Então saímos de lá com um sabor de vitória e muito satisfeitos com mais uma competição esse ano, nesse pacote novo Petrobras Rally Team, Mini, através da nossa empresa Spinelli Racing, e que a gente nos sertões de 8 dias, vencemos 6 e chegamos um em segundo. Agora fomos para essa etapa do Mundial e fazendo esse segundo lugar, a gente completa o ano com chave de ouro. Só vitoriosos aqui, né? Você reparou que a gente está começando aí com essa bela sequência de imagens do trabalho da equipe brasileira lá em Portugal. Agora, quando a gente fala de Portugal, a gente fala do nosso comentarista que já representou Brasil e Portugal no Mundial, não foi não? Hein, César? Não correu por Portugal também? Não, poderia, né? Poderia. Tem o pai português, nacionalidade portuguesa, mas corri pela bandeira brasileira. A bandeira brasileira era importante. Pô, de volta, né? Gostou da nova casa? Muito legal. Parabéns ao pessoal do Band Esportes. Realmente fizeram uma bela de uma reforma aqui. Não? Ficou bem bacana o estúdio agora do Band Esportes. Tá de parabéns. Todo mundo que participou disso aqui. Ficou muito legal, Celso. Escuta, e me fala, nessas andanças aí, vocês tiveram, só me conta, assim, me dá um brief desse resultado que vocês foram correr em Goiânia, é isso? Corremos em Goiânia, teve o Superbike Brasil. 2 vezes correndo em Goiânia? Agora são tudo, as 3 últimas etapas são baterias duplas, né? Então, corre tanto, acho que é 10h30 da manhã e depois 1h30 da tarde, as 2 corridas, mas... Foi bom, estamos melhorando passo a passo. Claro que agora a última etapa vai ser em São Paulo, dia 26 de novembro, foi confirmado. E também 2 baterias. E não vai ser fácil não. O Eric está liderando a prova com 18 pontos à frente do Alexandre. Tem chance de ganhar, até a última etapa nós vamos brigar. Por isso o Eric vai correr a etapa do Mundial de Valência. Já embarcou, inclusive, vai fazer Valência no Campeonato Mundial, isso é bom. Depois faz a etapa do Europeu, que também está prestes a conquistar ser campeão europeu de Moto 2. E aí na semana seguinte ele vem correr no Brasil, quer dizer, 3 semanas... O garoto vem afiado, né? O Eric vem afiado. Você imagina se ele não quer outro título, né? Exatamente. Vai já ficar completo. Agora é o seguinte, o nosso próximo participante é um participante remoto. Ele não está aqui no estúdio, mas está de casa, de boa, lá no Rio Grande do Sul, para falar a respeito. Aliás, quem vai apresentar nosso próximo convidado é o próprio Paioli, que estava com ele lá em Tarumã. Fala com ele aí. Então, senhor Ribeiro, conte aí qual foi a emoção de chegar em primeiro nessa prova aí, dentro da tua casa aí, que foi Tarumã. Foi legal. Aqui a gente conhece bastante a pista. Deu para chegar na ponta. Ah, mas é assim, tranquilo? Eu conheço a pista, cheguei na ponta. Pelo que você está falando, Ribeiro, foi a coisa mais tranquila do mundo. Não, mas ele não é tranquilo assim, não. Não, você acha? Ele não é tranquilo assim, não. Ele não é tranquilo assim, Conta aí, Luiz, fala pra gente, como é que foi? Foi puxado, a gente largou em quinto, né? Não fizemos uma boa classificação. Mas o carro estava muito bom de corrida e Tarumã é uma pista que o asfalto é muito abrasivo e as curvas muito de álcool, então tem que saber cuidar do pneu. E como a gente está acostumado a andar aqui, cuidamos bem do pneu no início da prova para o carro começar a sobrar um pouco depois. Aí propiciou a gente poder atacar o pessoal.
Perfeito. Sabe, Luiz, a gente estava conversando, você acompanhou aqui no começo do programa, o Paioli falando por que é que essa pista de Tarumã separa os homens dos meninos nesse mundo do automobilismo. E se você começou a correr, você tem experiência por lá, você sabe dizer onde é que é o ponto que faz a gente saber quem é que manja mesmo do riscado, quem é que gosta de andar em alta velocidade. Conta pra gente dessa pista, Luiz. Cara, tem a curva 1, que quem consegue entrar mais dentro dela para contornar e vira um tempo legal, mas para mim, em Tarumã, a curva mais essencial é a curva 9, porque ela é uma curva rápida também, só que cega, e ela antecede a reta, então se tu não conseguir fazer bem a 9, tu não consegue subir a reta, então dá uma boa diferença no tempo em Tarumã. Num autódromo tão rápido, a curva 1 e a última, para mostrar aquilo que o Paioli falou, uma pista de altíssima média de velocidade, tem que andar o tempo todo de pé cravado, que dizem é uma tradição, né, do pessoal do Rio Grande do Sul, gosta de pistas rápidas, né, apesar de ter Guaporé, por exemplo, que não é tão rápida, né? Mas Guaporé nós temos uma curva do radiador lá também que separa um pouco, também é uma curva de alta, de pé embaixo, também é uma curva bem desafiadora. Dessa pista e dessa prova de Tarumã, Luiz, a gente sabe que a disputa do campeonato nesse ano está bem interessante. O que você pode falar aí de perspectiva? Porque ganhar em casa, ok. Só que a gente ainda tem outras coisas para acontecer. Como é que foi esse final de semana de corrida para você? Para mim foi bom, porque eu subi, eu acho que eu estava em 7º lugar, em 6º, empatado com o Rajana. Então, com essa vitória, a gente conseguiu vir para 4º na colocação, a 3 pontos do terceiro e, se eu não me engano, 9 do segundo. Então, o vice-campeonato está bem aberta a disputa, né? O Fernando está um pouquinho descolado na ponta, mas também ainda temos 52 pontos em disputa, e o Fernando, se eu não me engano, está 30 na minha frente. Então, ainda está tudo em aberto. É isso, né, Paioli, que faz com que esse campeonato seja tão interessante, né? Além da questão que a gente até discutia antes do programa, que é a questão da resistência desses carros de vocês, que vocês têm carro na mão por um bom tempo, né? Sem dúvida. É uma categoria que vem, pelo menos no caso da nossa C250, ela já está no 7º ano e os carros ainda se mostram muito eficientes e com todas as condições como esteve desde a primeira etapa. É um carro que, inclusive, vamos dizer assim, pelo formato da minha equipe hoje, eu utilizo ele dentro do próprio campeonato do Mercedes-Benz e a gente acaba utilizando até em track days para poder aprimorar um pouco mais a pilotagem e tudo mais. Por conta disso, de uma baixa manutenção e um carro de altíssima resistência. Então a gente utiliza bastante o carro. Você vê, a gente tá falando de tempo de pista, o Paioli tá com mais tempo que você, hein, Luiz? Não, o Paioli acho que deve ter o dobro que eu, né, Paioli? Talvez um pouquinho mais, E só no campeonato desse ano deve ter muito mais que isso, viu? Tá fazendo track day em tudo que é lugar. E como é que você se mantém, Luiz? Entre as provas, como é que você mantém? Porque tem, até pelo nível de competição que a gente está vendo no campeonato, tem que estar com a mão no carro, chegando no final de semana, já tem que buscar desempenho, buscar tempo, principalmente visando aí no mínimo um vice-campeonato, né? A gente treina aqui bastante, as duas pistas que tu falou, que é Tarumã e Guaporé. Guaporé a gente tem uma facilidade de treino também, então quando precisa ajustar alguma coisa para uma curva mais de baixo, a gente vai Guaporé. Quando a pista é um pouco mais de alta, a gente dá uma treinada só até para afiar os braços, né? A gente dá uma treinada em Tarumã. E você vai com o seu CLA? Sim, vamos com o CLA, toda vez com o CLA. Sim. Perfeito, porque no campeonato vocês têm uma limitação, né, de número de treinos que vocês podem fazer com esse carro sem ser no final de semana de corrida, né? A limitação é 30 dias antes da prova, não pode treinar no autódromo. E é liberado 1.000 km no ano, entendeu? Então dá para treinar bastante, sim. Perfeito. Dá até para cansar ou não? Oi? Não dá para cansar não, né? Não, dá para cansar sim, dá para cansar. Um final de semana bem de treino dá para cansar. Perfeito. Escute, você já estudou a próxima corrida, não vai demorar muito, e é Goiânia que vocês têm pela frente, não é isso? Goiânia a gente já fez a primeira etapa do ano, foi lá, a gente largou em terceiro lá, chegamos a andar em segundo, e aí acho que no miolo da primeira volta lá eu acabei caindo levei um toque, acabei caindo para a última. Mas vamos lá, eu gosto da pista de Goiânia também, é uma pista bem legal de lá.
Já dia 19 é corrida. E já tem essa perspectiva. O que você gosta mais lá naquela pista? Mas pode falar, mas não conta muito para os adversários não ficarem sabendo qual é que é o teu ponto forte lá, vai. Conta aí. Olha, eu gosto da freada do fim da reta principal lá e da entrada do miolo. Então, é uma curva que chega rápida, aquela entrada do miolo, então tem que acertar bem a pontada do carro para virar um tempo legal. Gosto daquele trecho. Perfeito. Você vai, bom, essa pista você não vai poder treinar antes, né? Pelo menos não com o CLA, mas você já vai fazer uma visitinha, fazer um simulador, como é que vai ser? Não, essa vai ficar pro final de semana mesmo, que a gente agora vai fazer o Cascavel de Ouro no final de semana que vem, né? Perfeito. E aí então vamos ficar sem tempo para treino específico para CLA. Você sabe que, inclusive, o Marcos Paoli está aqui, estava me dizendo, inclusive, que ele tem olha só, estamos na terça-feira, prova no final de semana, Cascavel de Ouro, que inclusive o Band Esportes vai transmitir, e ele está dizendo o seguinte, que ainda tem chance de correr, não definiu se vai correr. Que isso, Paoli? Não, com vontade eu tô. Vamos lá, Paoli, vai ser legal a prova. Não, vai ser legal, sim, com certeza. Só estou acertando com os meus patrocinadores e uma possível equipe aí para tentar buscar a vitória mesmo. Porque Cascavel de Ouro, desde que eu ainda não era militante do automobilismo, já era uma lenda. Então, quer dizer, é algo que todo ano, quando acontece, me atrai demais. Então, eu tive um convite de uma equipe aí do Sul para participar, junto com mais 2 pilotos, dividir um carro. E você sabe, né? A minha essência no automobilismo é de carro tração dianteira e tudo mais. Quer dizer, esse carro é bem a minha praia. E eu tenho muita vontade de ir. Vamos ver. Até amanhã eu tenho que decidir alguma coisa. Pô, Ribeiro, você já percebeu que ele está quase se convidando para andar com você, né? Eu acho que ele já está pronto para ir. É, né? Opa! Bom, então esse final de semana você pode ver aqui mesmo no Band Esportes esses 2 pilotos em ação. Já assistiu no Mercedes-Benz Challenge, no próximo final de semana poderemos ter os 2. Você sabe se você vai largar no seu carro, na tua equipe? Como é que vai ser o teu esquema aí, Ribeiro, na tua equipe? Aqui pro Cascavel a gente vai com o K, que eu fui campeão gaúcho em 2015, aqui no Rio Grande do Sul. Vai eu e o Peter Ferter andar de dupla. Perfeito, então saiba que a gente vai estar de olho aqui no desempenho de vocês, para a gente transmitir, claro, e no próxima semana, próxima edição do Supermotor, a gente conversar bastante a respeito dessa prova também, tá bom? Super abraço, obrigado a tua participação e boa sorte na corrida, Ribeiro, parabéns pela vitória. Eu que agradeço o espaço aí, valeu. Valeu, a gente vai sair rapidinho para o intervalo. Quando a gente voltar, vamos falar mais de esporte motor. Claro, o Giga vai contar para a gente detalhes de acelerar lá em Portugal. E o César Barros vai falar até de Fórmula 1 hoje, sabia? O intervalo é rápido, a gente volta já aqui no Supermotor. Até já. Ah, pessoal, mas eu quero muito fazer uma narração dessa aí que você acabou de ver na propaganda da Africa Twin, com o César. Pô, você precisa pegar essa moto e mandar a mão. Você tem a manha? Ah, a gente tem que tentar, né, Celso? Tentar a gente tenta. Se a gente vai conseguir, é consequência. Cara, porque o Mark Marques fez um espetáculo com essa moto. Inclusive, essas imagens que vocês viram, foi ele mesmo que andou. A gente, há uns 2 anos, quando teve o lançamento dessa moto, e a gente teve o privilégio de acompanhar a largada do Dakar lá na Argentina, a gente conversou com ele sobre a realização desse filme e ele falou, cara, como todo mundo da velocidade, eu também faço off-road. E ele, lógico, ia falar que gostou muito da moto, mas ele andou muito com a moto. Ele e o Juan Barrera, quer dizer, um cara não conhece nada de off-road, né? E ele anda de cross muito bem, né? Ele quando pegou a moto, claro que é uma moto totalmente diferente do motocross, né? Mas é uma moto, pelo que eu escuto falar, todo mundo elogiando a moto, né? A moto, o Alexandre teve a oportunidade de andar em Curvelo com ela, falou que a moto realmente é espetacular, uma moto estradeira que a Honda estava precisando, né? Vir com essa moto e fazer isso, e realmente a moto é fenomenal. O Jean dá o curso com essa moto. De trail com essa moto, né? Bom, eu fiz 4.500 quilômetros com essa moto, que eu fui ver a largada dos Sertões e fui ver a chegada dos Sertões. Semana que vem a gente vai ter aí uma sequência de imagens andando com essa moto. Meu amigo motociclista aqui, o Marcos Paoli, também gosta de motocicletas. Você gosta de motocicleta alta também? Tipo, Gosto. Eu tive... A tua última? Eu tive BMW, GS e assim, a minha moto do dia a dia é uma SH300.
É uma Honda também, que é o que... Scooter. Ou scooter, que é o que eu ando o dia inteiro, para cima e para baixo. Não é? Então, quer dizer, automóvel, assim, é mais pro final de semana mesmo, porque durante a semana é só motocicleta em São Paulo. Não tem. Você sabe que eu tô quase convencendo o Giga Spinelli a comprar uma moto também, para o dia a dia Acabei dele. de vender. Você tá brincando? Tinha uma 1200 também, uma GS, uma BMW. Tá vendo? Mas a pressão estava forte em casa. É. Você precisa de um scooter para usar na cidade. Agora me conta como é que foi. Detalhes dessa prova de Porto Alegre. Você falou, a gente viu do resultado. Aliás, o Thiago Torricelli mandou informação aqui pra gente, inclusive no Twitter, usando a hashtag Supermotor, contou aqui pra gente que foi a melhor posição de um brasileiro em 31 edições do Baja de Porto Alegre, que lógico, você já contou aí no início, um resultado que talvez você nem esperasse, mas é uma experiência que você vai carregar aí para suas próximas provas de cross country, né? E essa é uma prova que os brasileiros normalmente fazem, todo ano. Por incrível que pareça, esse ano só tinha a nossa dupla, eu e o Youssef, mas normalmente vão 3, 4 duplas brasileiras. É uma prova, enfim, em Portugal, é uma festa final do ano, final da temporada mundial. E realmente eu esperava ficar ali achando que entre os 5 estava bom demais. O vice-campeonato foi acima da expectativa. Mas o bacana foi realmente ver que a gente está num ritmo muito bom e andar com os portugueses lá é muito difícil. Você imagina que essa prova existe há 31 anos, numa cidade mínima, onde ela acontece a mais ou menos num raio de 100 km dessa cidade. Então eles conhecem muito bem as estradas. A gente chega numa desvantagem enorme contra os portugueses. Então andar ali no ritmo deles foi bem legal e chegar tão perto do campeão da etapa foi melhor do que eu esperava. Agora, a gente estava tendo um papo de gasolina, um papo de graxeiro mesmo, né? E com essas imagens a gente tem que lembrar disso, né? Você estava me dizendo, estava contando para mim e para o Paioli a respeito das limitações que o regulamento desse campeonato, dessa prova particularmente, impõe para a preparação dos carros, inclusive falando de curso de suspensão. A gente deve ter imagens aí de ação, mas a gente sabe que um rally cross country, ele exige muito das suspensões desse carro. E você estava contando detalhes que a coisa é bem... O carro tem evoluído muito também, né? Esse rally tem várias imagens muito impressionantes do trabalho da suspensão. E realmente, nesses últimos 10 anos, o que mais me impressiona nesses carros top do mundo, dentro desse regulamento FIA, é o que a suspensão melhorou em relação a conforto, tração e resistência a todo tipo de terreno. A gente tem hoje a limitação de 250 milímetros de curso de suspensão, é a regra FIA. Só 25 centímetros? Só 25 centímetros, quer dizer, que tem que estar distribuídos aí entre a parte de compressão e a parte de distensão. É o regulamento FIA, que para o ano que vem foi para 280. Tem uma 3 melhora. centímetros. Mas que fez grande diferença. Esse fim de semana a gente conversou bastante com os engenheiros, com o Nani Roma, que é um piloto da equipe e que estava lá e fez os testes no Marrocos e melhorou muito. Mas o grande desafio é isso aí, conseguir uma suspensão resistente, que a gente aguente as pancadas dentro do carro e ao mesmo tempo que consiga transmitir para o chão todo o potencial desse motor, que tem 85 kg de torque, quilogramas-força de torque. Então é 85 quilos de torque. É um motor diesel biturbo que, quando você coloca o pé no acelerador, realmente é um foguete. E botar isso na terra, no chão, é um desafio enorme. Então a suspensão chama muita atenção, o que vem evoluindo nos últimos anos, como o amortecedor é progressivo, como ele resiste à pancada. E você vê aí que trabalha o tempo inteiro e dentro do carro você sente pouco impacto. Pouco, assim, relativamente né? Toma bastante pancada dentro do carro, mas em comparação com o que a gente está fazendo por cima do que está passando e na velocidade que está, é muito pouco comparado com 10 anos atrás, na realidade tecnológica de suspensão de 10 anos atrás. Né? Bom, eu vou fazer para você uma pergunta, a pergunta que eu mais ouço quando eu paro na estrada, com qualquer moto que eu esteja, ou carro mesmo. Quanto que pega? Tio, quanto é que pega esse daí na reta? Esse carro, a velocidade máxima que eu cheguei com ele foi a mesma que eu cheguei nos Sertões, aí no Baja Porto Alegre, 195 km por hora. 195 chega sobre muito rápido. A terra. E a gente tá vendo aí, tinha um bocado de poeira.
Estava muito seco, é raríssimo nesse rally, normalmente chove, estava em torno de 30 graus de temperatura ambiente, muito seco, há muitos dias sem chover, então é uma condição bem diferente para o que acontece normalmente nessa etapa aí. Você quase se sentiu em Goiás. Foi clima sertões. Parecido, né? Mais ou menos no clima sertões. Ô pai, olha, você tem quantos centímetros de curso de suspensão para trabalhar? Porque num carro como o Mercedes, até no caso do C250 que você corre, que já tem grande desenvolvimento, o curso é bem menor. Inclusive você estava me contando que já fez curvas aqui em Interlagos com uma roda só no chão. Aquela chicane que foi colocada dentro do circuito de Interlagos, para que a gente possa ter uma boa performance, a gente acaba agredindo muito aquela chicane e acaba arremessando o carro para cima, e nesse arremesso ele acaba tirando no mínimo 2 rodas até 3 rodas acabam saindo do chão. O curso da nossa suspensão hoje não passa de 100 milímetros, então são 10 centímetros de curso. O que para um carro de competição já é bastante, né? É bastante. A traseira articula bastante para poder propiciar uma melhor tração do carro e maior aderência dos pneus e com isso conseguir mais performance. Então esse é o trabalho da nossa suspensão, que realmente é bastante, para um carro de turismo é bastante. Até para comparar, César, quanto é que vocês deixam de suspensão para mexer nas motos? Porque essa coisa do curso de suspensão é uma coisa interessante a gente discutir, porque isso tudo tem a ver com o tempo de reação, né? O tempo que o piloto tem para trabalhar na direção, a própria inversão de direção. No caso da moto... Varia muito, a gente trabalha muito com... Depende do amortecedor, a marca que você usa. Cada marca tem um tamanho, né? Muda muito. Mas em torno aí vai de 220, 230, chega a amortecedor traseiro. Tudo isso? Chega. O traseiro? O traseiro. Tá. O dianteiro é menos, né? O dianteiro você trabalha com o dianteiro você deve trabalhar, eu acredito que em torno de 14, 15, é muito pouco que você trabalha comparado ao traseiro. Mas o traseiro depois você tem a vantagem de você poder levantar o amortecedor, aí depois, como tem o carro também, você trabalha com mola, você trabalha com óleo, trabalha com um monte de coisa que acaba você procurando sempre estar melhor, no caso da moto, né? Procurar, você tem uma roda ali, uma na frente e uma atrás, você tem que deixar ela o mais no chão possível e ela copiar, né, as ondulações do asfalto para que você consiga andar rápido. Que é o caso, a mesma coisa, a teoria é a mesma, né? Sim, da moto do carro é a mesma. Quantas regulagens tem, né, da moto hoje? Você fala o que de cliques, compressão, de cliques. Então, o traseiro não lembro. Eu sei que o que a gente trabalha, a gente tem no dianteiro, a gente tem compressão de 17 cliques para trabalhar. Mas tem compressão e distensão e só? E retorno, Só as duas? Então, no carro a gente está trabalhando com 4 hoje. Tem compressão para alta velocidade, baixa velocidade, distensão e de rolagem também. Então são 4 diferentes regulagens externas, né? Fora o que dá para abrir o amortecedor e mudar a configuração interna. No caso do carro, porque a moto, tem muita moto hoje de série que sai com suspensão eletrônica, mas não funciona na hora da competição. O carro eu acho que é a mesma coisa, Guia. O carro a gente... Suspensão eletrônica chegaram já a usar? Não. A gente não dá usa, para usar. Não, é mecânica, eu acho que nem é permitido, não tenho certeza. E aí tem a relação óleo e a parte de gás, mas o curioso é o quanto você pode mexer externamente no amortecedor, além de altura, alinhamento, tudo, a parte só de amortecedor, 2 velocidades de compressão, distensão e rolagem. Então esse mix aí é muito curioso. Vocês têm um engenheiro que acompanha a equipe? Um engenheiro que acompanha, por exemplo, esse rally eu consegui fazer um bom treino 2 dias antes do início do rally, e eu dei várias voltas num mesmo traçado de uns 5 quilômetros e consegui pela primeira vez experimentar umas modificações. E é muito sensível, você dá 2, 3 cliques, muda muito o carro. E aí eu fui brincando um pouco aí só para entender as mudanças, porque você tem a chance de fazer isso de uma especial para outra, né? Vai pegar uma mais rápida, mais lisa, você pode configurar o carro diferente. A seguinte, mais trial, mais ondulada, você pode mudar a configuração. Mas para isso é bom ter uma experiência particular, não só da equipe, né? Para você saber o que você quer do carro e como você se adapta às mudanças. Porque no caso específico do Giga, essa coisa da sensibilidade, que a equipe já te entrega um carro, ó, cheguei aqui, o teu carro está pronto, você vai lá e anda. Isso é uma coisa.
Agora, o jeito que você quer o carro, que inclusive nessa conversa que a gente estava tendo com eu e o Paioli antes, essa questão do piloto poder acessar o carro, acessar o equipamento, andar próximo do que você vai andar durante a prova, no caso do Paioli no Mercedes-Benz Challenge, é o treino de sexta-feira. Você andar e sentir e já pensar na corrida, né? A dificuldade no nosso caso é que a gente não sabe exatamente, quer dizer, a gente não sabe nada em relação a onde a gente vai passar. A gente tem uma ideia da região, mas a planilha que vai definir o roteiro a gente recebe na véspera. Então, naquele momento, lendo a planilha, o navegador tem uma ideia do que vai ser o trecho. Então, não é o caso da gente testar várias opções e depois ir para a corrida com o que a gente achou de melhor. A gente tenta encontrar uma estrada semelhante à média, vamos dizer assim, do rally. E lógico que com muita experiência e muitos quilômetros rodados com o carro, você tem mais facilidade de ajuste, né? Eu mexi bastante e voltei para o que me entregaram para largar o rally. Eu quis só realmente experimentar as reações do carro com modificações, amolecendo, endurecendo, alta velocidade, baixa velocidade, mas eu não usei. Não teve nenhum momento durante a prova que você falou, se eu tivesse usando agora aquela, teve, né? Mas aí é incrível, por isso que é muito difícil o acerto do carro para esse tipo de rally. Tinha uma situação como essa, logo depois você ia para uma situação tão diferente de estrada, que aí falava, não, o carro tá ótimo, agora assim tá bom para aqui. Aí você entra numa quebradeira, adoraria que o carro tivesse um pouquinho diferente. Então o importante é ir também em relação ao peso, né? Porque dependendo do tamanho da especial, você larga com 200, 300 litros de combustível e termina com 50. Então oscila 200 a 250 quilos atrás do banco da gente o peso do carro. Então você sai com uma suspensão e de repente o carro fica mais leve, muda bastante. Então tem que achar uma média aí para que o carro esteja bom em todas as situações. E é excelente esse carro para todo tipo de piso. Eu imagino. Nesses minutos que nos restam nesse bloco, eu quero ouvir inclusive o Paioli falando a respeito do acerto, porque numa sexta-feira de treino, o piloto, no caso de vocês também, do mesmo jeito que no cross country, vocês não têm tempo de mudar o carro durante a prova. E no Mercedes-Benz Challenge são 2 pilotos, né? Sim. E como é que é o approach para um treino? Quer dizer, você vai buscando, por exemplo, a coisa que é o mais normal, que é calibragem dos pneus, né? Que tipo de calibragem você vai usar, que você tem que descobrir nos treinos, né? Por nós já estarmos disputando esse campeonato há 7 anos, nós já passamos por todas as pistas, todos os circuitos e existem já dados que nós já acumulamos ao longo de todo esse tempo e que nos dão uma boa referência de qual acerto utilizar, o que fica melhor e tudo mais. No meu caso, como nós corremos em dupla, o acerto acaba sendo desenvolvido por mim e o Peter, bem adaptado à minha forma de guiar, ele consegue sem dificuldades dar sequência no trabalho. O que a gente acaba se dedicando mais é em função do próprio clima, temperatura de pista e tudo mais, é trabalhar a calibragem dos pneus, porque ela interfere diretamente na performance do início, meio e fim da prova. Os nossos amortecedores, como no caso deles também, quer dizer, dispõem de ajustes tanto de bound e rebound, que é a abertura e o fechamento deles, são 9 regulagens para abertura, 9 regulagens para o fechamento do amortecedor. E isso em algumas pistas tem uma calibração bem diferente da maioria delas. Então, quer dizer, o handicap que a gente já tem pelas participações acaba facilitando o trabalho. Mas assim, o que varia mesmo é a questão da temperatura. Então isso faz com que a gente acabe durante os treinos da sexta-feira, acabe fazendo alguns stints, uns long run, para ver qual é o comportamento da calibragem e qual a performance em 15 minutos, meia hora de uma tocada constante. E através disso tentar o melhor ajuste para a prova. Especificamente para a prova, porque assim a condição que a gente enfrenta na classificação, ela é muito favorável por conta dos pneus serem novos, e o pneu oferece uma performance diferenciada nas primeiras voltas em que ele é utilizado.
Então isso faz com que a gente tenha um acerto totalmente diferente do que é o acerto de corrida. E como a gente treina com pneus já usados da etapa anterior, então a gente sabe mais ou menos como ele vai se comportar durante a prova. Então por isso a dedicação em cima da identificação de qual a melhor calibragem para ser utilizada. Perfeito. Você estava me contando inclusive que esse carro que a gente viu em ação aí, que você ganhou essa corrida, você falou de 7 anos. É o mesmo carro? É, meu carro tem... Ele, como dispõe do painel original, ele tem lá o velocímetro, ele marca hoje 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros, mas só... É, só... Destruindo. É, só andando para cima de 5 mil RPM o tempo inteiro. E o que você já teve que fazer? Motor, câmbio, me conta aí a manutenção nesses 19 mil quilômetros de aceleração total. O que você já teve que fazer? Na verdade, assim, o que é feito anualmente é uma revisão do motor. Então, onde são tratadas as vedações, de um modo geral, a parte de válvulas, juntas e assim, um exame de anéis, bronzinas, esses componentes do motor, que na realidade, assim, desse motor, desse carro que anda hoje, foi trocado pela primeira vez anéis e casquilhos neste ano. Caramba. Então, o que requer uma manutenção maior são das válvulas de escapamento, porque o motor trabalha num regime de altíssima rotação e temperatura, e o turbocompressor, que a cada 2 anos a gente substitui por uma questão de performance, não de desgaste. Fora isso, o resto, o que é trocado do carro é exatamente aquilo que a gente quebra. Em batidas, vamos dizer assim, utilização um pouco fora do padrão do carro. Você estava me falando que, inclusive, diferencial e câmbio, você só trocou óleo, foi isso? Jamais. Foi feito troca de óleo, filtros e nada mais. Quer dizer, o carro semi-eixo, rolamentos, enfim, o carro não teve nenhum defeito ao longo dessa vida útil dele de competição que viesse a requerer uma manutenção mais profunda nesses itens. Bom, vocês repararam aí que os nossos convidados sabem tudo de esporte a motor. A gente vai destacar no próximo bloco algumas coisas interessantes sobre o mundo da competição em si. O César Barros, que tem muita gente aqui falando, pô, o César não falou nada do MotoGP, as coisas estão a loucura, mas calma, ele vai contar aqui, mas é tudo no próximo bloco. E a gente também vai falar mal da vida dos outros, vamos falar de Fórmula 1, já tem até campeão mundial, sabia? Tem, da Mercedes. Bom, a gente volta já aqui na sequência do nosso Supermotor. Até já. Que banho, hein? O mundo tem mais um tetracampeão mundial. E eu quero saber do Paioli se está em boas mãos esse título, Paioli. E aí, o que você achou? Não tenho dúvida, né? Nenhuma. Pela performance dele durante o ano, não tem nada, não tem um retoque perfeito, né? Não deve nada, né? Não deve nada, não deve nada. Saudade do nosso Ayrton Senna, não? Não é não? Puxa vida. E ainda ver aquele capacete assim que lembra muito a figura do Cristo Redentor ali no final, mostrando por trás, assim, é emocionante. Sem dúvida emocionante. Um título mais do que merecido. A gente acompanhou toda a temporada aqui, era mais ou menos favas contadas que ele fosse, do jeito que dominou dentro da equipe a disputa, só ficou para ele. E você lembrou bem essa história do capacete, viu? Porque afinal de contas a gente teve aqui, inclusive, no programa, o Raí Caldato, que foi o designer, né, que venceu um concurso com mais de 8 mil desenhos do mundo inteiro, vieram contribuições para fazer o capacete que o Hamilton usou nesta temporada. Giga,
capacete com cores bem brasileiras e o cara andando acima da concorrência, com um carro também que sobrou nesse ano, né, Guiga? Eu fiz um post daquela imagem dele e do Bolt, assim, né? E aí um piloto consagrado também de rally fez um comentário, mas também com a Mercedes. Eu falei, bom, mas desde a era Senna, todos os campeões estavam em carros acima da média. Então isso não desmerece ele em nada, até porque ele competiu contra concorrentes dentro da equipe variados e sempre se destacou. Então acho que é um gênio mesmo, é o fora de série do momento, merecidíssimo título. E lógico, tenho saudade lá da era Piquet, onde o cara era campeão ganhando 2, 3, 4 corridas, mas a realidade de hoje é essa e não dá para tirar o mérito dele de jeito nenhum. Acho que é um monstro mesmo e enfim, fez por merecer esse título, esse quarto título. Pois é, quarto título, com disputas sim. No caso dessa última corrida, o brilhantismo ficou realmente por conta daquilo que a gente já mostrou para o nosso assinante, que foi essa festa, né? Muito champanhe e tal. Agora, grande festa do público, um público, mais de 300 mil pessoas no final de semana. Bacana os mexicanos fazerem tanta festa, para um espetáculo que na pista, na performance, ficou pro tal do Max Verstappen, que eu ouvi já a história. A gente tá aqui no Brasil reclamando, porque não tem muita repercussão no Brasil, o Brasil não ganha e tal. Só que na Holanda, cara, todo mundo quer saber de Fórmula 1. César Barros, você conseguiu ver a corrida de alguma forma? Foi no final da tarde, já estava arrumando a mala, né? Realmente eu não vi, acabei não vendo a corrida. Eu vi os melhores momentos depois depois, claro, quando eu vi o resultado que o Verstappen tinha ganho, eu falei, cara, segunda vitória dele já. Não é? Então eu acho que... Nova geração, né? Agora já despontou, mostrar que o principal piloto da equipe Red Bull agora é o Verstappen, né? Agora tem se a turma quer ou não quer, vai ter que aceitar. Acabou, agora ele tomou o lugar dele na equipe Red Bull e realmente o garoto jovem, rápido e já sabe que quer vencer uma prova de Fórmula 1, porque... É o que eu falo, para ser piloto, você tá na elite, como uma MotoGP, como uma Fórmula 1, não é só o cara ser rápido, o cara tem que ter uma força psicológica muito grande, porque existem muitas coisas em volta que se o piloto não tem uma força psicológica, ele não consegue ganhar a corrida. É muita pressão, é muito dinheiro envolvido, é patrocinador, é pressão, é assessor de imprensa, é chefe de equipe. E a própria dificuldade, né, César, de você entender esse carro, porque o carro de Fórmula 1 é tudo menos uma máquina simples. É um negócio extremamente complicado. Quando a gente fala das vitórias, fala das conquistas, a gente está falando de um lado humano que é a cereja do bolo, é o topo do iceberg, não é absolutamente nada do que vivem esses caras ao longo do ano em termos de pressão. É por isso que a gente destaca tanto esse cenário, porque tecnologicamente falando, são carros onde a gente está destacando não só atletas ou gente bem preparada psicologicamente, mas gente que, e isso é uma má notícia para muita gente, né? Gente que estuda o que está fazendo, porque se não ficar na escolinha, se não ficar estudando o carro, a performance, o que tem de fazer, não transforma em ato praticamente de reflexo algo que o piloto tem que fazer durante a corrida o tempo todo, porque o difícil não é você pilotar mais o carro, o difícil é você gerenciar o equipamento e ter a parte psicológica para pensar na estratégia de corrida. E é isso, ou é nisso talvez, que a gente tenha o grande destaque dos pilotos que são campeões mundiais. A festa da Fórmula 1 está mudando muito, mas o que está mudando muito agora no nosso programa é o assunto, que eu quero falar de moto. E o César tem muito o que falar, porque a gente teve corridas como o Phillip Island, que foi talvez uma das melhores corridas dos últimos 10 anos, e tivemos a última prova que, se não foi muito interessante, teve o Dovizioso mostrando que ainda quer o título mundial, César. Foram duas provas, como você mesmo disse, acho que Phillip Island sempre tem belíssimas provas. Todas as corridas lá, eu acho que o seu circuito de alta, é realmente fantástico as corridas que tem naquele circuito. A gente vê agora a corrida da Malásia, que quem andou muito também, na verdade, aí foi o próprio Lorenzo, né? O Celso Lorenzo acabou andando... Que coisa, hein? Né? Acabou de falar, ainda dizem, faltando 5 votos, ele liderava a corrida quando ele perdeu a posição para o Dovizioso, né, companheiro de equipe. E muitos dizem que ele simulou um erro para poder favorecer o companheiro de equipe. Na Tóxico, faltando 2 etapas, né, eu acho que
é cabível isso. Eu acho que, eu não vou dizer que a gente não sabe se foi realmente proposital ou não, mas realmente tem que ajudar o companheiro de equipe, porque o Dovizioso tem chance de brigar, chega em Valência 21 pontos atrás do Marques, realmente o Marques fez, a gente vê o erro do Lorenzo aí, e aí o Dovizioso assume a ponta e não perde mais, né? As últimas 5 voltas ele termina a corrida aí com a vitória, o Dovizioso importante para ele, o Marques acabou terminando na 4ª colocação, então o Zarco fez uma belíssima prova, subiu no pódio, merecido, o Zarco andou muito também na Austrália. E a Austrália, como você disse, tinha 8 pilotos brigando pela vitória na MotoGP. Parecia uma Moto 3, há muito tempo não se via isso. Eram 8 pilotos, o Jack Miller andou muito rápido, enquanto tinha o tanque cheio da moto, ele ainda chegou a abrir 1 segundo de diferença do grupo, mas depois, claro, o consumo de gasolina, a moto vai ficando mais leve, os pilotos mais rápidos de trás começaram a ir para cima, mas o Valentino liderou a prova, Marques liderou a prova, tivemos o próprio... As Suzuki andaram muito rápido, e a Noni andou forte, e o Alex Rins andaram muito rápido ali, coisa que abandonaram na Malásia, né? Não dá para entender, né? Foi do céu ao inferno em uma semana. Andaram muito na Austrália e aí o campeonato do Morbidelli, né? A gente viu a prova mesmo vencida pelo Miguel Oliveira, as 2 provas, o português vencendo as 2 últimas corridas, Austrália e Malásia, e o Morbidelli conquistando o título porque o Lute acabou caindo no treino cronometrado, quebrou o calcanhar, vai ter que operar, não vai correr em Valência, o Lute, caiu no cronometrado da Malásia e ele ficando fora, a vantagem que o Morbidelli tinha, ele já largou sendo campeão do mundo na etapa da Malásia. Isso aí é Moto 3. Essa é a Moto 3. Moto 3 também, sempre belíssimas corridas que a gente tem na Moto 3, né? E com o campeonato definido, né? O campeonato definido, o Joan Mir, já o espanhol. Esse também é um piloto para a gente ficar... A gente vai falar muito desse piloto. O Joan Mir é um piloto espanhol que com certeza vai chegar na MotoGP. É um piloto que tem 17 ou 18 anos, já conquistou o título de Moto 3, o ano que vem já vai para a Moto 2, vai para a equipe do Morbidelli, a mesma equipe campeão do mundo, então ele tem chance de poder brigar pelo campeonato de Moto 2 e depois poder dar o passo para a MotoGP, que eu acho que é o sonho de todo piloto e eu acho que a juventude está chegando, né? O Valentino tem mais um ano de contrato. E você acha que é mais um ano de carreira ou só mais um ano de contrato? Você acha que ele estende? Porque ele também está trabalhando já visando essa próxima carreira dele, que é chefe de equipe, coaching de mais jovens pilotos. O Valentino já tem uma equipe na Moto 3, que já está na Moto 2 e muito provavelmente vai para a MotoGP. Eu acho que talvez ele deva ter a equipe satélite da Yamaha, que é hoje a Tech 3. Eu acho que essa equipe deva passar para a equipe do Valentino, para ele ser a equipe de entrada dos pilotos que vêm da Yamaha, que depois vai para a equipe oficial, ou até mesmo a equipe do Valentino virar a equipe oficial. Eu não duvido, porque ele tem um vínculo muito forte com a Yamaha. Então eu acho que para a Yamaha seria o máximo ter o Valentino como chefe de equipe de fábrica. E para atrair patrocínio, que mal seria, né? Você imaginou? O cara que é o mito, né, do motociclismo, realmente. Você imagina o que não vai atrair de patrocinador. Não, e o Valentino está fazendo um belo trabalho, né? A gente mesmo, ele mesmo quando montou a equipe, que ele tá, mas não tá junto, que no final de semana inteiro ele não pode participar, mas ele tem as pessoas responsáveis lá. E você vê que a equipe, todos os pilotos estão na ponta, os pilotos estão... E é o que você falou, ele tem a academia dele, né? A VR Academy que ele leva para o rancho dele, ele tem o Morbidelli, é o próprio piloto da academia do Valentino e que não está na equipe do Valentino. Mas é um piloto que o manager é o Valentino. Então o Valentino toma conta da carreira do Morbidelli, como outros pilotos que também estão em outras equipes, mas quem toma conta da carreira é o próprio Valentino. Então, eu acho que o Valentino está fazendo um trabalho que ele vai continuar. Apesar de ele gostar muito de rally, ele já assumiu isso descaradamente, que ele é apaixonado pelo rally. Todo final de ano ele faz um. Ele faz, Monza aparece, tem um rally de Monza, ele sempre anda lá. Ele é apaixonado pelo rally, isso porque ele começou fazendo um kart cross que eles falam, né? Que é kart em pista de cross na Itália. Circuito. Ele começou ali fazendo isso aí, depois ele começou a andar de minimoto e ele fala que tem uma paixão pelo rally. Eu acho ainda que o Valentino vai andar de rally. Não sei se a idade permite, não sei como é no caso do rally, ele tá com 38 anos. Nossa, cara, é um moleque, você imagina ele fazendo um Dakar? No WRC já está mais velho para conseguir andar entre os primeiros, na categoria principal, mas tem outras categorias. E para o rally todo terreno, o Sainz hoje tem, acho que, sei lá, 60 anos. 56. 56. É a mesma idade que eu. E ainda um piloto rapidíssimo, que possível de ganhar qualquer corrida. Então, o Rally Cross Country... Eu acho que o Valentino vai entrar, Claro que o mundo dele vai ser sempre a moto,
mas nada impede ele ter uma equipe na moto e fazer umas etapas de rally aqui e ali, porque ele gosta muito, ele é apaixonado pelo rally e eu acho que é um piloto, e quebra menos, né? Não quebra as pernas como ele anda quebrando ultimamente, né? Não vai quebrar as pernas, que ele tá vira e mexe quebrando, tá se cuidando. Não é nada legal essa sequência de quebras que ele tem, né? Não, realmente ele... Mas vem andar no Mercedes. Não é não? Pô, eu tenho 54. Nem o carro quebra. Aí, ó, tá vendo? Ele com 38, Não. velho, pelo amor de Deus. Mas agora eu acho tô que firme. Traga ele pro Mercedes. O Marc Marques é um fora de série, né? A gente vê as corridas dele, ele tá andando mais que a moto. Realmente você vê que a Honda tem uma etapa ou outra, o Pedrosa tá ajudando ele como companheiro de equipe, mas o Marques tem tudo para ir em Valência agora, daqui 2 semanas, né, sem ser domingo próximo, última etapa, os ingressos estão esgotados, não tem mais ingresso para Valência, credencial está uma dificuldade tremenda para conseguir credencial, ingresso VIP, tudo praticamente está esgotado para o GP de Valência, muito provável que o título venha para o Marques, já tem a do Moto 3, já o João Mir campeão, Morbidelli campeão na Moto 2 e a decisão da MotoGP, que o Dovizioso tem que ganhar e o Marques tem que fazer até 10º colocado. No way. Então, o Valentino perdeu um título em 2006 que ele precisava fazer um 7º. Ele estava em 7º, caiu e não conseguiu voltar. Perdeu o título para o Raiden naquele ano. Mas eu acho o Marques hoje está muito forte de cabeça, está um piloto fortíssimo andando. Você vê que o que ele está fazendo é o treino quilometrado, quem pôde acompanhar, ele que entra numa curva direita ali na Malásia, ele caiu, a saboneteira chegou a virar. Maravilhosa aquela. E ele segurou no joelho e levantou a moto. Aliás, 2 coisas dessa imagem. Primeiro, o quanto o macacão tem que ser justo para o piloto. Essa é a primeira coisa. A moçada tem que comprar um mais folgado, meu amigo. O macacão mais folgado não cumpre a função dele. Essa imagem aí, pode pesquisar na internet, só protegeu. E ele só tá com a perna inteira porque é um macacão justo com aquela saboneteira. Essa é a informação mais importante que a gente pode tirar dali. E nesse minuto final de programa, fala do Eric Granado. A gente até falou na tua primeira intervenção sobre o quanto ele está bem. Agora ele vai correr nessa etapa do Mundial e vai fazer a final do Europeu. O Eric já treinou hoje, né? Já está em Valência, teve hoje de treino lá em Valência. E eu acho que o Eric tem tudo para andar bem em Valência. Eu acho que é um circuito talismã dele. Ele foi campeão, né, no passado de moto pequena, ele ganhou a Metra Kit, ele correu lá, ganhou, que era a Copa Bancarra na época, ele ganhou lá, foi campeão. Então eu acredito muito, eu acho que o melhor circuito pro Eric é Valência. E aí eu acho que a gente tem tudo, claro, vou voltar a falar aqui no programa. Por favor. Não vamos esperar que o Eric vai subir no pódio, vai ganhar corrida, não. O Eric, se ele conseguir andar essa etapa entre os 15 primeiros, eu acho que ele mostra o cartão de visita dele falando, tô chegando, e o ano que vem, Eric na equipe Forward, confirmado, já na equipe Forward, o Eric, temporada inteira, que é onde está o Luca Marini, que está saindo da equipe, e o Baldassari, sai os dois, vai ser Eric e o Manzi correndo na equipe do Valentino VR46, vai ser companheiro de equipe do Eric. E o Eric, temporada toda, pelo menos vamos ter um brasileiro lá e poder seguir ele nessa temporada. De verdade, brasileiro de verdade. Bom, gente, estúdio novo, casa nova, espero que você tenha gostado. Daqui pra frente a gente vai estar aqui toda semana para falar de esporte a motor. Obrigado, César. Obrigado, Giga. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Parabéns também pro Paioli. Sabe que a gente está ligadaço nas redes sociais durante toda a semana, até a nossa próxima exibição do nosso Supermotor. A gente volta, então, semana que vem. Até já. Tchau.